Então tá, pessoal, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Deixa eu virar para cá um pouquinho, aí acho que fica melhor. Bora lá, pessoal, começar mais, então, um tópico gramatical, conversar com vocês mais um pouquinho aí sobre mais um tópico que apareceu no último edital da Banca Fundatec, tá? Que foi a banca que realizou, né, a última prova da Polícia Civil, tá? Não sabemos ainda qual é a banca, mas, né, tá? Estamos trabalhando aí a partir do último edital, não deve ser muito diferente, achamos, né? Tá? Então, vamos lá, eu digo aqui em termos de tópicos gramaticais de língua portuguesa para estudarmos, tá? Gente, de novo, tá? Se você ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, @prof.danielmarques, tá? Eu faço quiz ali diariamente, tá? Quiz de língua portuguesa, língua inglesa também, redação, enfim, então, por favor, né, faça parte lá, tá, dos nossos seguidores no Instagram, tá? E se ainda não te inscreveu aqui no canal, te inscreve, por favor, aperta o sininho para receber as notificações. Toda semana tenho colocado coisas aqui também no canal do YouTube, então no que eu colocar já vai, ó, pum, aparecer ali para você, tá bom? Muito obrigado já de antemão. Vamos que vamos, então, pensar, conversar mais um pouquinho sobre mais um tópico gramatical partindo do edital, tá? Partindo do edital. Então, do último edital, evidente, né? Deixa eu só compartilhar aqui com você, tá aqui, ó. Primeiramente, esse aqui, depois a gente vai ali para a questãozinha. Então, olha só, já falei com vocês em vídeos anteriores sobre crase, já falei também sobre relação de fonemas e grafias e já fizemos um approach geral aqui do nosso edital. Então, hoje, o que que eu vou fazer? Vamos pegar mais um tópico gramatical aqui, deixa eu escolher aqui, vamos ver, vamos pegar esse aqui, ó, tá? Colocação pronominal, tá, gente? Vamos falar um pouquinho de colocação pronominal. Nada melhor, tá, do que falar de colocação pronominal partindo do edital, tá? E também, né, ó, os casos de próclise, mesóclise e ênclise é o que ele coloca ali, tá, gente? E vamos ver na prática isso que é muito melhor, tá? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui e vou compartilhar já uma outra telinha com você. Beleza, tá aqui, gente. Olha só, isso aqui é uma questão, tá? Da banca Fundatec. Deixa eu pegar aqui o meu marcador, só um minutinho. Vamos pegar qual cor? Pode ser. Tá, pode ser essa aqui. Vamos lá. Olha só. O que que acontece, tá, pessoal? Então, eu preciso lembrar daqueles casos clássicos, né, de próclise, mesóclise e ênclise. Dani, pai, eu não lembro o que que é isso. Então, tá, olha só. Tu lembra de um grupinho chamado pronomes oblíquos átonos? Mais ou menos, aí. Quais são os pronomes oblíquos átonos, gente? É aquele grupinho do me, do te, do se, do nos, do vos, do o, ou a e do lhe. Desses carinhas aqui, tá? Me, te, se, nos, vos, e, o, a e lhe. Aqui dei uma resumida, tá? Que é só para a gente conversar um pouquinho para que você fique ligado, depois estude bastante isso aqui, né, gente, tá? Então, vamos lá. A utilização desses pronomes, a utilização ela está diretamente relacionada ao verbo, tá? Um pronome oblíquo átono, ele tem uma relação íntima com o verbo. Por quê? Porque um pronome oblíquo átono, ou ele aparece antes do verbo, ou ele aparece no meio do verbo, ou ele aparece depois do verbo. E é justamente a partir da sua posição em relação ao verbo que nós damos aqueles nomezinhos, ó, de próclise, tá? Próclise. Espera aí que o meu pinguinho não saiu. Próclise, mesóclise, mesóclise e a ênclise, né, pessoal? A ênclise, tá? Próclise, mesóclise e ênclise. Dani, por que eles chamam de proclise, mesóclise e enclise? De onde é que vem esse clise? É que, na verdade, esses pronomes, eles também são chamados de clíticos, né? Então, por isso que a gente tem ali próclise, mesóclise e ênclise, tá? Mas isso é só curiosidade, não vou perguntar para você. Mas, enfim, muito bem. E aí, gente, não basta eu lembrar que, por exemplo, quando o meu pronome oblíquo átono vem antes do verbo, a gente chama de próclise. Não basta eu lembrar que quando o meu pronome oblíquo átono vem no meio do verbo, a gente vai chamar de mesóclise. E não basta eu lembrar que quando o meu pronome oblíquo átono vem depois do verbo, a gente vai chamar de ênclise. É óbvio que não, isso não basta. Por que que não basta, Dani? Não basta porque não é assim que cai em prova, tá? Isso aí seria muito batido, seria fácil demais, tá? Pelo menos, claro, né? Estamos falando aqui de provas com um nível um pouquinho maior de dificuldade, tá, pessoal? Tá?
não desdenhando as demais, é só uma característica. Você vai fazer uma prova, né, de nível superior ou de nível médio, não vai cair dessa forma, tá? Não vai cair dessa forma. Então, assim, ó, o que que eu preciso? Eu preciso entender quando que eu utilizo a próclise, quando que eu utilizo a mesóclise e quando que eu utilizo a ênclise, tá? Quando que é obrigatório utilizar a próclise, quando que é obrigatório utilizar a mesóclise, quando que é obrigatório utilizar a ênclise, tá? E aí eu vou partindo da questão aqui, tá? Eu vou relembrando algumas regrinhas com vocês, tá? Então isso aqui é só para mostrar para vocês de novo que isso aqui cai e como que cai, tá? Na banca Fundatec. Na verdade tem mais de uma maneira, tá, gente, que a Fundatec aborda isso. Mas ela gosta muito de questionar essa parte de colocação pronominal nas famosas questõezinhas envolvendo lacunas. Quem já fez provas aí da Fundatec sabe disso. Eles gostam, amam de paixão colocar as lacuninhas ali, e aí vem a colocação pronominal. Ah, é vi ela ou é eu a vi, né? Tá? Se espalham, espalham-se, se espalha. E o detalhe, ele já aproveita e já questiona um pouquinho também de concordância verbal, tudo na mesma questão. Por isso que eles amam de paixão questão de lacuna, questão de verdadeiro e falso, questão de 1, 2, 3 em romano, né, gente? Porque a gente olha o edital, assim, pô, tem vários tópicos gramaticais, né? A gente pensa, pô, mas daqui a pouco eu vou ter, né, 20 questões, 30 questões, dependendo da prova, que foi o caso dessa, né, da última prova, que é um número bem expressivo, né, pessoal? E um número mínimo de acerto de 18, imagina, né? Bastante. O cara tem que fazer mais da metade da prova, tá? Então te liga, tem que estudar português, não adianta. E aí o cara pensa assim, tá, mas tudo bem, mesmo com 30 questões, pá, olha a imensidão que a gente tem de coisas nos tópicos gramaticais. Sim, né, gente? Porque a gente tem um monte de questãozinha ali com 1, 2, 3 em romano, verdadeiro e falso, lacuna, que daí eles acabam questionando mais de um aspecto gramatical ali, tá? Então vamos lá, olha só, deixa eu trocar a cor aqui, só um minutinho. Deixa eu pegar uma outra corzinha. Vamos pegar o vermelhinho. Então, olha só, gente, diz assim no primeiro, tá? Eu já coloquei o contexto aqui para vocês. A gente tem que completar aquelas duas lacuninhas ali, tá? Da linha 4 e da linha 6, da forma adequada, tá? Então, diz assim, ó, vamos pegar desde esse, vamos pegar todo o parágrafo, não tem problema, né? Os relâmpagos que despontam na atmosfera terrestre têm, a maioria deles, entre 6 e 10 quilômetros de altura. Mas, desde a década de 1950, cientistas sabem que descargas elétricas podem alcançar uma extensão ainda maior, superando facilmente a marca dos 100 quilômetros de largura, quando, tá, tarará, horizontalmente pelo céu. Tá? Então, olha só, aí vem as dúvidas ali, né? Quando se espalham, espalha-se, se espalharam, espalham-se, se espalham. Então, uma das coisas que a gente pode analisar primeiro é o seguinte, ó, tá? Então, quando, tá? Tarará, horizontalmente pelo céu. O que é que se espalha horizontalmente pelo céu? Por isso que é importante concordância verbal. A gente tem que lembrar que o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito, né, gente? Então, olha só, desde a década de 50, cientistas sabem que o quê? Que as descargas elétricas podem alcançar uma extensão ainda maior, superando facilmente a marca dos 100 quilômetros de largura, quando, né, quando e aí, o verbo espalhar vai concordar com o quê? Quando as descargas elétricas, elas que vai ficar subentendido ali, né? Então, a gente sabe que o nosso verbo vai para o plural. Então, a primeira coisa é essa, olha só. Se eu sei que o meu verbo vai para o plural, eu já elimino qualquer possibilidade de singular aqui, ó. Então, espalha-se ou se espalha, eu nem vou quebrar a cabeça e pensar assim, ó, bah, mas é se espalha ou é espalha-se? É próclise ou é ênclise? Né? Ou no caso, na verdade, aqui pela ordem seria ênclise ou próclise, né? Tá? Porque espalha-se é uma ênclise, se espalha é uma próclise. Mas eu nem vou ficar na dúvida. Por quê? Porque o verbo está no singular e ele tem que concordar com descargas elétricas que vai ficar subentendido ali. Então, a gente já sabe que o nosso verbo vai para o plural. Muito bem. Aí, gente, olha só. Percebo que ele está narrando, olha aqui, ó o início, ó o início aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. Os relâmpagos que despontam na atmosfera terrestre. Gente, ele está falando, ele está fazendo uma narrativa de coisas no presente, né? Os relâmpagos despontam. Então, são coisas que acontecem no dia a dia das pessoas. Por isso que ele está utilizando um presente do indicativo aqui, tá? Para narrar eventos que acontecem, né, no presente de uma determinada pessoa, de uma determinada sociedade, etc.
tá? Então, ele até poderia utilizar passado, né, tá? Vamos lá, né? Narrar situações também, mas aí seriam situações pretéritas, né? Não presentes. Então, aqui, a gente já sabe que o verbo vai estar no presente também. Então, de uma certa forma, a gente vai até, olha só, tá? Vamos eliminar mais uma aqui, né? Vamos lá, vamos eliminar mais uma, tá? Qual que eu vou eliminar? A letra C. Dani, por que tu vai eliminar a letra C? Porque estava ali, ó, se espalharam, mas se espalharam, espalharam é pretérito, pessoal. Então, por uma questão de paralelismo, não faria sentido, né? Tá? Então, ó, os relâmpagos que despontam, ó, né, os cientistas sabem que as cargas elétricas podem alcançar, né, superando facilmente a marca de 100 quilômetros, quando, e aí a gente sabe que é espalho, tá? Espalham-se ou se espalham, não sabemos ainda qual é a colocação pronominal adequada, tá? Muito bem. Aí vocês viram que eu destaquei o quando ali para vocês, né? Por quê, gente? Pelo seguinte, vamos lá, vou pegar mais uma cor aqui, tá? Vamos lá. Quando que eu utilizo a próclise? A próclise, pessoal, de novo, é quando o meu pronome oblíquo átono, me, te, se, que é o nosso caso aqui, né? A gente está na dúvida se é se espalham ou espalham-se, tá? É quando o meu pronome oblíquo átono vem antes do verbo, certo? Então, para eu poder utilizar uma próclise, eu preciso obrigatoriamente de uma partícula atrativa. Por que a gente chama de partícula atrativa, Dani? A gente chama de partícula atrativa justamente porque ela vai puxar o pronome oblíquo. Por isso que a gente chama, né, de próclise, e a gente chama essa palavrinha de partícula atrativa, porque ela atrai o pronome oblíquo tá, para antes do verbo, tá? Então, mas quais são as palavras que servem como partícula atrativa? Aí é que tá. Isso que é importante a gente lembrar. A gente pode, tá? Resumidamente falando, né, pessoal? Lembrando, isso aqui não é uma aula de colocação pronominal, são algumas dicas de colocação pronominal para você, tá? Então, mas resumindo, normalmente é isso aqui, ó. Ou eu vou ter um advérbio, ó, advérbio não virgulado, porque lembra que os advérbios eles podem ser marcados por pontuação, tá? Então é um advérbio não virgulado, tá? Um pronome. Ah, Dani, mas aí eu vou ter um pronome atraindo um pronome. Sim, por isso que a gente fala do macetezinho, que pronome atrai pronome. Então, um pronome interrogativo, um pronome relativo, um pronome demonstrativo, eles vão atrair o pronome oblíquo, pedindo uma próclise obrigatória, tá, gente? Ou ainda o chamado nexo ou conjunção subordinativa. Não é qualquer conjunção, é a conjunção subordinativa. Então, todas aquelas conjunções que vocês estudam na parte de subordinação, vamos pegar as adverbiais, por exemplo, né? Lembra? Causais, comparativas, consecutivas, saiu consecutivas duas vezes, né? Concessivas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais e temporais. Todos esses nexos que estão dentro desses grupinhos que eu falei são nexos subordinativos. Olha, o prof esqueceu de colocar o celular aqui. Ai, desculpa, pessoal, tá? Não tem problema. Vamos lá, já é o pessoal perguntando isso aqui, né? Tá? Todos aqueles nexos são nexos subordinativos, tá? E eles são partículas atrativas. Ah, Dani, então eu tenho que lembrar aqui, vamos lá, vamos pegar os causais. Visto que, porque, já que, como. E isso, tudo isso é nexo subordinativo, tudo é partícula atrativa. Tá? Dani, os proporcionais, a fim de que, para que. Exato, também são. Tá? Temporais, Dani, também, todos esses são nexos subordinativos, todos eles são partículas atrativas. Vocês viram como o negócio não é tão simples quanto parece, tá? Dani, mesóclise, quando é que eu uso a mesóclise? A gente nem teria dúvida aqui da mesóclise, né, pessoal? A dúvida aqui é entre próclise e ênclise. Mas só para lembrar, olha só, a mesóclise a gente utiliza quando o nosso verbo está no futuro, futuro do presente ou futuro do pretérito, e não for um caso obrigatório de próclise, tá? Na verdade, as pessoas esquecem que são duas condições para que a gente possa utilizar a mesóclise. Primeira condição, não ser um caso de próclise. Segunda condição, o verbo estar no futuro, do presente ou do pretérito, tá, gente? E a ênclise a gente pode resumir, tá, pessoal? Nós temos casos especiais também, mas a gente pode resumir da seguinte forma: início de frase, início de oração, na verdade, ou após pontuação. Ou após pontuação, tá? Muito bem. Então, você já está percebendo ali, né?
tá? Ali não está nem início de frase, nem após pontuação. Então, não é um verbo no futuro, então não é mesóclise, não está em início nem após pontuação, não é um caso de ênclise, então é muito provável que seja um caso de próclise. Só vamos conferir, vamos ver se tem alguma partícula atrativa. Olha aqui que legal, olha a palavrinha quando. Olha o quando aqui, pessoal. Lembra que quando, e aí, você poderia dizer assim, mas Dani, eu estudei que o quando pode ser mais de uma coisa. Verdade. O que que ele pode ser? Ah, Dani, o quando ele pode ser um pronome, né? Ele pode ser um pronome relativo, quando ele estiver, né, de uma certa forma retomando alguma expressão temporal, pode, é verdade, né? Dani, ele pode ser um pronome interrogativo, verdade, pode ser um pronome interrogativo, e ele pode ser uma conjunção, que é a mesma coisa que nexo, né? Conjunção, tá? Ou nexo temporal, tá? Beleza. Gente, seja ele pronome, ó, vamos lá, pronome atrai pronome, seja ele uma conjunção temporal, aí ele é um nexo subordinativo temporal, ele está dentro das partículas atrativas. Ou seja, quando é uma partícula atrativa, portanto, a alternativa correta só pode ser C, espalho, que está ali na letra A de Argentina. E aí, de brinde, já venho para ti, né, o despontaram, né, tá? Então, olha só, se a gente pegar aqui a frase, só para que você veja, ela começa aqui, né? Ó, décadas mais tarde, com a ajuda de satélites de medição mais precisa e a descoberta dos sprites, clarões que ocorrem durante tempestades em altitudes até 90 quilômetros da superfície, né? Despontaram evidências, tá? Por que que o verbo está no plural, gente? Porque ele está concordando com evidências, né? Quer que despontou evidências. Evidências é o meu sujeito, que está no plural, portanto, despontaram. Tá aqui, ó. Tá? Lembra que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa dica aí, e um breve resumo também que eu já fiz aqui para vocês, tá? Por favor, se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, deixa um joinha aí pro Prof. Daniel Marques, me segue lá no Instagram, e qualquer coisa, qualquer dúvida que você tenha aí de língua portuguesa, né? Ainda falando, aqui a gente está focando mais no edital da Polícia Civil, mas qualquer dúvida que você tenha também, deixa nos comentários ali, diz, ô Dani, vê se não tem alguma questão de tal coisa, que daí eu comento no próximo videozinho, de repente a gente vê ali pelos tópicos gramaticais, se tiver, evidentemente, né? Tá dentro dos tópicos gramaticais do edital da Polícia Civil, eu pego ali e comento para você também, tá bom? Muito obrigado, um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.